As duas maiores autoridades da economia do país, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, viraram alvo esta semana de um escândalo internacional. Um consórcio de jornalistas de vários países investigou, apurou e revelou a existência de centenas de empresas offshore com contas, com dinheiro escondido em contas aí pelo mundo. O que quer dizer isso? Empresa offshore é uma empresa aberta em paraísos fiscais, ou as pessoas preferem dizer esconderijos, fiscais. O sujeito vai lá e abre uma empresa só no papel em nome dele. Não existe a empresa, é só para constar. E com o nome desta empresa, ele vai lá e abre uma conta num terceiro país, nos Estados Unidos, na Suíça, na Inglaterra. E com isso esconde o dinheiro, que não fica no nome dele, fica em nome de uma empresa que ninguém sabe de quem é. Bom, Paulo Guedes e Roberto Campos, as duas autoridades fizeram isso. Antes de entrar no governo, é bom que se diga, né? Fizeram antes de entrar no governo. Mas qual é a gravidade? O Paulo Guedes, por exemplo, tem 9 milhões de dólares guardados numa dessas contas, em parceria com a esposa dele, né? Bom, ele é ministro da Economia, ele é o responsável pela taxa de câmbio, por tomar as decisões que fazem o real se desvalorizar em relação ao dólar. Significa que os mesmos 9 milhões de dólares lá fora, conforme o câmbio mexe aqui no Brasil, passam a valer mais em real. Então o Paulo Guedes fica rico quando o real fica mais fraco. Deu para entender? Quanto mais baderna econômica ele produz e quanto mais se desvaloriza o real, melhor para ele. Então é incompatível, existe um sistema de regras para o funcionalismo público que proíbe que o sujeito que vai tomar decisões desse tipo tenha dinheiro, porque ele vai ser beneficiado pelas próprias decisões dele. É algo absurdo, antiético. Além disso, a gente se pergunta, eles não confiam no sistema bancário e na economia brasileira para manter dinheiro lá fora? Ah, mas não é ilegal. Tá bom, então qualquer brasileiro pode fazer? Crie então o caminho. Paraíso fiscal para todos, que tal? Aí eu vou entender que não tem problema. O que chamou a atenção é que a mídia brasileira, ao contrário do que aconteceu no exterior a notícia ganhou manchete, né? Porque tem autoridade de outros países e empresários também nessa lista. Mas aqui no Brasil, a mídia, especialmente o Globo e a Globo, protegeram o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto. Não teve manchete no Jornal Nacional, não teve primeira página no Globo, e teve o episódio ridículo, né, do jornal Valor Econômico, que é da empresa da Globo, entrevistou o Roberto Campos Neto no dia seguinte do escândalo e tratou como se fosse assim, um fato menor. Perguntou de tudo para ele. E só lá no finalzinho, o senhor tem, né, um dinheirinho aí, né, no exterior? O senhor quer falar alguma coisa sobre isso? Não tem problema, né? Não vou me incomodar o senhor com isso, mas se quiser o senhor fala. Bom, por que será? Daqui a pouco vamos voltar a esse assunto ainda durante o programa. Por que a mídia brasileira protege aqueles que têm dinheiro no exterior? Mas a proteção não adiantou muito. O Guedes, Paulo Guedes, acabou convocado pelo plenário da Câmara dos Deputados para se explicar. Normalmente os ministros vão em comissões, né, naquelas comissões temáticas para prestar esclarecimentos, mas dessa vez é no plenário. Isso é muito raro. E significa que o Paulo Guedes foi abandonado por parte do governo e pelo Centrão, porque a oposição sozinha não teria votos para convocá-lo ao plenário. Mais de 300 votos pela convocação dele. Porque o Centrão, esses partidos PP, PL, republicanos e tal, querem se livrar do Paulo Guedes antes da campanha de 2022. A política econômica do Paulo Guedes é desastrosa, gerou desemprego, fome, né? É desastrosa. Eles querem se livrar do Paulo Guedes. É uma forma de pressioná-lo. Se ele não pular fora, a investigação sobre ele pode se instalar no Congresso Nacional. A situação do Bolsonaro vai ficando cada vez mais delicada. Esta semana, para completar, ele ainda vetou um projeto de lei que previa a distribuição de absorventes íntimos para as mulheres de baixa renda. Mais de 6 milhões de mulheres no Brasil não têm dinheiro para comprar absorvente. Isso é grave em todas as idades, mas especialmente entre as jovens, que muitas vezes, é o relato que foi colhido, né? Muitas vezes tem vergonha de ir para a escola porque não tem um absorvente. Como é que vai ficar na aula? Então é algo muito grave. Foi aprovado na Câmara, no Senado, 2 anos de debate para saber de onde ia vir o dinheiro. O Bolsonaro vetou. Ele já é
rejeitado pela maioria das mulheres. Isso vai se aprofundar ao longo dos próximos meses, tenho certeza. E gerou muita reação nas redes. Vamos ver uma dessas reações. 6 milhões de mulheres não têm acesso ao absorvente. Elas colocam miolo de pão, elas colocam um jornal, elas colocam um tecido qualquer. Existe evasão escolar. Uma a cada 4 meninas deixa de ir para a escola quando está menstruada porque ela não tem dinheiro para comprar um absorvente, é algo muito caro. Então, se isso não é saúde pública, se isso não é de interesse de todo um país, não só das mulheres, mas de todo um país, realmente eu não sei mais o que esse governo quer. A gente não vai deixar isso passar. A gente não vai deixar esse cafajeste, esse misógino fazer isso com esse projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado.